Você está ouvindo A Verdade em Debate, o podcast onde questionamos, analisamos e, acima de tudo, debatemos as grandes questões políticas do nosso tempo. Eu sou a jornalista Gaeliene Paiva e este é o nosso terceiro episódio. E, como não poderia deixar de ser, começamos com um tema que está no centro de todas as discussões. Abre aspas. O futuro da democracia no Brasil, fecha aspas. Neste podcast queremos ir além das manchetes. Vamos aprofundar as questões, ouvir diferentes pontos de vista e refletir sobre como as decisões políticas afetam nossas vidas. O objetivo aqui não é apenas apresentar opiniões, mas construir um espaço para a reflexão e o debate saudável. No programa de hoje, vamos tratar de um tema que está no centro das discussões políticas e sociais do Brasil: o futuro da nossa democracia. E para começar a nossa jornada hoje, vamos falar sobre o futuro da democracia no Brasil, tema do episódio e sua importância atual. Ele foi dividido em 4 episódios. Como vivemos em uma época marcada por divisões profundas, é fundamental entendermos as diferentes perspectivas e, quem sabe, encontrar um caminho para o diálogo. Estamos vivendo um momento crucial para o nosso país e a democracia brasileira enfrenta desafios que exigem uma reflexão profunda e urgente. A polarização política, a crise de confiança nas instituições, a propagação de desinformação e a crescente desigualdade social são apenas alguns dos obstáculos que colocam à prova a qualidade do nosso sistema democrático. Ao longo deste episódio, vamos analisar de forma crítica e construtiva como esses fatores impactam a convivência democrática, a governabilidade e, principalmente, a participação cidadã. Perguntaremos se o Brasil ainda pode ser considerado uma democracia verdadeira, quando uma parte significativa da população vive à margem da política e da justiça social. Será que as instituições ainda têm credibilidade? Como a polarização extrema afeta as relações sociais e o debate público? E como podemos superar as desigualdades para garantir que todos tenham voz e vez nesse processo? Nosso objetivo aqui é provocar uma reflexão profunda sobre o cenário atual da democracia no Brasil. Como chegamos até aqui e, mais importante, o que podemos fazer para fortalecer os pilares democráticos e garantir que o Brasil continue a ser uma democracia verdadeira, inclusiva e justa para todos. Fique com a gente e vamos explorar juntos os caminhos possíveis para o futuro democrático mais sólido, onde o diálogo, a educação e a participação de todos sejam os alicerces para construir um país mais igualitário e respeitoso para as próximas gerações. Mergulhamos em um dos maiores desafios que o Brasil enfrenta hoje: a crise de confiança nas instituições democráticas. A confiança da população nas principais instituições do país, como o executivo, o legislativo, o judiciário e até a mídia, estão em níveis alarmantemente baixos. E essa desconfiança tem repercutido em toda a nossa estrutura política e social. O Supremo Tribunal Federal, STF, o Congresso Nacional e o Executivo estão sendo vistos pelo povo. Existe uma crescente percepção de que essas instituições não estão cumprindo seus papéis de forma imparcial e eficiente. Será que o sistema político brasileiro ainda é capaz de sustentar uma democracia sólida ou estamos apenas mantendo as aparências? Até que ponto as decisões do STF e os embates políticos que envolvem o judiciário
não estão comprometendo sua independência? Estamos vendo uma politização excessiva das instituições que deveriam ser neutras e garantidoras da ordem. A mídia contribui para a propagação da desinformação ou está sendo vítima dela? Como as redes sociais, com seu poder de disseminação instantânea, têm influenciado a formação da opinião pública e a percepção das nossas instituições? Caro ouvinte, você já se perguntou? O Brasil ainda é uma democracia plena ou estamos apenas vivendo uma democracia de fachada? E mais importante, o que significa defender a democracia quando as próprias instituições estão em crise de credibilidade? Estamos abordando um dos fenômenos mais marcantes da política brasileira atual, a polarização política. Nos últimos anos, o Brasil se transformou em um verdadeiro campo de batalha ideológico, onde a política deixou de ser um espaço de debate saudável e passou a ser, muitas vezes, um campo de divisão e confronto. E os impactos dessa radicalização no debate público e na governabilidade são profundos. Analisando essa polarização radicalizada, ela tem afetado as relações sociais, a convivência entre os diferentes grupos e a capacidade de formar consensos. A cultura do nós contra eles está se tornando cada vez mais predominante, criando um ambiente onde qualquer ponto de vista diferente é visto como ameaça e não como uma oportunidade de diálogo. E o que podemos esperar com o crescimento de movimentos populistas e radicais em nossa política? O que isso indica para o futuro da nossa democracia? Estamos vendo o surgimento de extremismos que podem colocar em risco os princípios democráticos. Ou será que esse é um reflexo das tensões naturais em uma sociedade democrática e plural como a nossa? Então, vamos refletir sobre algumas questões provocativas. A polarização está minando a democracia brasileira, ou apenas uma expressão das dificuldades de convivência em uma sociedade diversa e com diferentes valores? E mais importante, como superar essa guerra política sem comprometer a liberdade de expressão e o direito à diversidade de opiniões? Fique com a gente enquanto exploramos os efeitos da polarização e as possíveis soluções para esse cenário, enquanto tentamos entender esses dilemas complexos e suas consequências para o futuro do país. E para finalizar o nosso terceiro episódio, agradeço a todos vocês por estarem aqui conosco. Cada episódio de A Verdade em Debate é feito para você, que está sempre em busca de uma análise mais profunda e de um diálogo verdadeiro. E lembre-se, a democracia não se constrói apenas com votos, mas com discussão, reflexão e ação. E continue ouvindo A Verdade em Debate, o podcast que coloca as grandes questões políticas sobre a lupa da reflexão crítica. E não se esqueça de seguir o Verdade em Debate no Instagram, Twitter e Facebook para mais conteúdos e atualizações. Sua opinião é muito importante para nós. Compartilhe o episódio com amigos ou deixe um comentário sobre o que você acha que precisa ser discutido no próximo episódio.